é Maia e eu estou aqui hoje para apresentar o meu plano de candidatura para a vice-presidência de 2019.2. Esse aqui é meu contato para caso surjam eventuais dúvidas que eu não consiga responder durante essa batida. Essa é a agenda da minha apresentação. Eu vou começar primeiro com história e motivação, depois eu vou fazer a análise da atual gestão e aí começam os meus focos de atuação pautados em gestão interna, cultura, estratégia e stakeholders. Legal. Em 2014, eu me formei no ensino médio e eu saí de lá querendo medicina, uma coisa bem nada a ver. Fiquei 2 anos no cursinho querendo medicina, sofrendo por isso, até que eu descobri que eu queria outro curso que tinha mais a ver comigo. E aí, em 2018.1, eu ingressei em REI. E logo na palestra de calouros, eu vou falar sobre a UCJ, o que me chamou muita atenção e fiquei muito engajada já desde o primeiro dia, até conhecer a sala da UCJ. Então entrei para o trainee em 2018.1. Em 2018.2 eu fui efetivada e estava trabalhando no projeto do Conserva RH, no qual eu fiquei 6 meses como consultora nesse projeto e aprendi bastante, principalmente por estar dentro de uma das empresas de mercado, bem grande. Em 2018.2 eu também fui coordenadora de aceleração da VH Júnior e aprendi bastante, principalmente sobre documentos jurídicos. 2019.1 eu estou como gerente de recursos humanos, trabalhando bastante no que eu gosto, e durante esse percurso eu fiz um curso de autoconhecimento, descobri o meu propósito, que é ser uma grande líder no futuro, e um passo para isso é o meu objetivo de ser candidata da vice-presidência da UCJ. Na análise da atual gestão, vou começar falando sobre a gestão da estratégia, sobre os cafés e os planos de ações dentro deles. Foi percebido que nos cafés atualmente eles estão contando mais com uma cultura de justificativa do porquê que os indicadores não estão sendo batidos e não em criar planos de ações concretos para que os mesmos possam começar a ser batidos, e a gente está operando de uma maneira muito boa conforme a nossa estratégia. As reuniões de interface foram criadas por projetos para poder alinhar coisas operacionais na rotina e não contam com a participação da presidência. E também surgiu como iniciativa estratégica de projetos o funil de metrificação, que tem grande impacto no nosso PE, principalmente porque a visão dele é muito pautada em cima disso. Sobre o relacionamento com os stakeholders, quanto à face, como de praxe, os meninos fizeram reuniões com os colegiados e houve bastante uma aproximação com o colegiado de REI, sendo que a coordenadora até trouxe a proposta da gente estar atuando nos serviços de REI também. Quanto ao MED, a gente tem a participação de 3 membros no conselho, tanto o modificador e o Michelini no conselho administrativo, 3 coordenadores no núcleo, e também vimos que os membros aproximaram bastante das diretrizes do movimento. As parcerias dessa iniciativa estratégica da presidência atualmente, na qual já surtiram efeito e trouxe 5 parcerias para a gente. Também foi levantado a análise dos sempre os CJs e foi circulada a newsletter. Quanto ao relacionamento com o conselho, a gente vê que esse foi bastante conturbado esse semestre, possuindo diversas divergências internas e uma comunicação também falha com a ponte que não soube muito bem executar essa articulação. Agora, faltando os meus focos de atuação, vou iniciar aqui com o meu painel de dores, no qual eu classifiquei os meus principais atuações de acordo com o impacto e o esforço. Gestão interna. A primeira dos meus focos de atuação vai ser a planilha de encaminhamentos, que é uma ferramenta para disposição visual das atribuições da diretoria, que surgem os planos de ações das reuniões, tanto de diretoria, os cafés e outras demandas. Ela é online, de fácil acesso e visualização. Também vai ter a interface com o Google Agendas, e para acompanhar tudo isso e manter o mindset dessa cultura voltada para resultados, eu proponho essas reuniões rápidas, os follow-ups. O impacto dele é muito alto, com um esforço mediano, e os resultados esperados são a otimização da gestão interna, mitigar os excessos de pipelines da presidência, uma dor levantada, transparência e a cultura de resultados. Agora, falando um pouco mais sobre cultura, eu acredito que ter ritos alinhados à nossa visão é uma forma da gente fomentar a nossa cultura, voltados para resultados alinhados à nossa estratégia. Sendo isso, eu proponho que a gente formule certificados de impacto no cliente,
o qual vai ter em contrapartida a escrita de artigos e cases. Esse certificado seria o membro causou impacto no cliente, isso foi metrificado, isso foi acompanhado, e assim ele vai receber um certificado para isso, que é bastante interessante tanto para apresentar em questão de mercado de trabalho, e também acredito que a gente deva comemorar mais o impacto dos nossos clientes com o depoimento da equipe. O resultado esperado disso é o foco na transformação da realidade dos nossos clientes, o engajamento e a visibilidade da UCJ. Além disso, o esforço é mediano com um impacto alto. Falando agora sobre estratégia, eu trago na minha proposta o novo Gestão à Vista, o qual tem fins de investigar o alcance do nosso resultado. Nele, eu proponho trazermos painéis físicos para esse Gestão à Vista, para ser grande visualização, com indicadores de todas as células e as informações sobre os projetos rodando, além dos resultados das implementações do projeto, caso essa iniciativa comece a rodar. Com isso, nós temos um esforço mediano e um impacto alto. E os resultados esperados são a maior visão sistêmica, o grande foco na obstinação com resultados e a motivação dos nossos membros. Agora, sobre o mapeamento de processos, eu acredito que a UCJ precisa bastante disso para a gente ter uma visualização mais de ponta a ponta da nossa empresa. E para isso, eu acredito que a gente tem que mapear os nossos processos, visualizar melhor os nossos gaps, priorizar e solucioná-los. Com isso, a gente conta com a orientação dos parceiros, principalmente da Elo. O esforço disso já demanda um esforço mais alto, com um impacto muito alto também. Os resultados esperados são maior visão sistêmica da empresa, a padronização dos nossos procedimentos, melhorias na gestão interna e melhorias na comunicação interna também. Agora, abordando mais nossos stakeholders, eu acredito que a gente possa otimizar ainda mais o nosso relacionamento com a face, principalmente que vai ser instituído pelo MEC, a obrigatoriedade dos alunos participarem de processos de programas de extensão até 2021. Nós, como CJ, a gente naturalmente é um programa de extensão, e aí eu acredito que a gente deve trazer maior essa aproximação da faculdade e propor mais benefícios que a gente possa trazer para eles. Com isso, a gente pode realizar atividades, tanto como palestras, workshops, trazermos sempre os CJs e abrir ainda mais o nosso canal a fim de colhermos benefícios. Eu acredito que é bastante importante a gente até começar a pensar sobre obter uma nova sala ou trocar a nossa por uma sala maior. O esforço disso seria um esforço alto, porque a gente teria que trazer contrapartidas para a face, ser bastante proativo com isso. E temos resultados esperados, maior posicionamento e reconhecimento da UCJ frente à faculdade e ainda cativar os alunos para atrair mais e diversos inscritos para o nosso PS. Agora, sobre a planilha de orientação, eu acredito que essa irá facilitar a execução dos nossos projetos e fazer com que eles tenham maior qualidade. Tendo em vista que esse indicador hoje também está sendo revisto, essa orientação possa vir além dos projetos para os nossos outros membros também. E nisso a gente pode adicionar as informações dos centros CJs da planilha. Com a iniciativa estratégica da presidência de agora, a gente conseguiu coletar diversas informações sobre os nossos centros CJs, mapear eles e as empresas onde eles estão, o que eles trabalham, o que eles podem ajudar. Eu acredito que a gente também possa contatar os nossos professores a fim de obter esses mesmos tipos de informação dos nossos professores também, a fim de facilitar a vida dos nossos membros para que eles possam instigar essa cultura da orientação. Isso demanda um esforço mediano e tem um impacto mediano também. Os resultados esperados são a ampliação do relacionamento com a rede sempre o CJ e a face e otimizar o contato para a orientação. Nesse final, eu gostaria de agradecer a todos que participaram dessa caminhada comigo, principalmente a rede sempre o CJ, os quais eu tive bastante contato e estimulo bastante que todos da empresa tenham, pois podem agregar bastante a gente. Muito obrigada. Maia usou 9 minutos e 38, ela vai ter 22 segundos demitidos sem perguntas. Agora a gente vai para as perguntas de conselho de diretoria. Obrigado. Matheus, obrigado.
Vou verificar. Eu vou tomar conta o tempo todo aqui dessa frase, tá? Você tem 30 segundos para ler e 2 minutos para responder todas as perguntas. Vamos começar? Primeira pergunta do conselho. Pode responder. Então, quanto a 2016, eu acredito que seja a implementação do novo estatuto, com a qual o Conselho teve grande atuação, no que tange a tecnologia da informação e para estabelecer ferramentas manuais. Então, eu acredito que está falando, na segunda pergunta, está abordando a planilha do controle da estratégia. Eu acredito que essa planilha não é de conhecimento da empresa atualmente, pois ela não foi atualizada desde a gestão de 2018.2, que é uma planilha que contém diversas informações sobre os batimentos dos nossos indicadores e tudo mais. Em 2017.1. Aí sim eu acredito que foi o estatuto, que eu errei, desculpa, na primeira pergunta. Eu acredito que foi sim o estatuto que mudou essas e regulamentou a presença do conselho. Acho que foi isso. Segunda pergunta do conselho. Eu acredito que antes essa porcentagem de investimentos não era assim que era medido o indicador, não era porcentagem de investimentos, e sim questão sobre os investimentos. Por que a mudança da métrica do indicador é coerente? Porque faz sentido analisar pela receita que a gente tem, os investimentos que a gente vai realizar sobre o nosso meio para ter mais controle sobre o quanto estamos investindo e se isso é condizente de acordo com o nosso fluxo de caixa. O indicador que interfere, eu acredito que seja a venda dos nossos projetos, né? Por estar trazendo a receita pra gente. Eu acredito que tem outro indicador que interfira nisso, que seria a realização dos nossos custos também, para aumentar essa questão da porcentagem de investimento no nosso meio. Terceira pergunta do conselho. Pode responder. Então, acredito que os KPIs com menor desempenho em 2018 tenham sido retenção de membros, o nosso IC também não foi bom. Diversos KPIs nossos não foram batidos, o NPS também não. Acredito
acredito que faz sentido pensar nas melhorias operacionais, sim. As minhas propostas, elas têm visão nisso quanto à cultura de resultados. Eu acho que a gente precisa ter esse mindset voltado para isso e não para justificativas do porquê que a gente não bateu esses indicadores e sim corrermos atrás deles. Trazendo uma planilha de encaminhamento com essa visualização mais fácil e essa cultura da cobrança maior sobre o porquê que a gente não está batendo nossos indicadores, proporcione um aumento nessa busca para batermos nos nossos cafés. Agora a gente vai para as perguntas da diretoria. Primeira pergunta da diretoria. Eu acredito que em 2018.2 a gente teve um resultado melhor dessas iniciativas estratégicas, pois havia um acompanhamento maior sobre elas, tinha um mindset totalmente voltado para isso. Mas eu acredito que, quanto às iniciativas estratégicas, a gente precisa saber melhor gerir elas na nossa rotina, pois elas são iniciativas paralelas às questões operacionais de rotina, que muitas vezes nós estamos focados em trabalhar em cima dessas questões e não estamos, muitas vezes, priorizando trabalhar com as iniciativas estratégicas, e isso pode causar malefícios, tendo em vista que elas são essenciais para podermos continuar nos atingindo a nossa visão. O modelo das iniciativas estratégicas atual, eu acredito que ele é interessante pela questão do desdobramento, mas eu não acredito que a maneira como ele está sendo acompanhado seja mais eficiente, uma vez que a gente tenta repasses formais dele apenas em RGs que são trimestrais. Segunda pergunta da diretoria. Pode responder. Eu não sei bem claro quais são todos os indicadores que influenciam na eficiência do planejamento financeiro, mas eu tenho quase certeza que o IC é bastante importante para isso, tendo em vista que ele impacta em toda a nossa empresa e também no nosso faturamento e tudo mais. Um indicador que talvez não esteja diretamente relacionado, mas eu acredito que tem influência devido às RGs passadas, é o KPI de documentos jurídicos, uma vez que quando a gente deixa de entregar a ata, a nossa conta fica bloqueada. Por exemplo, ano passado a gente ficou com essa conta bloqueada e teve que operar de maneiras diferentes, trazendo bastante prejuízo para o nosso indicador de eficiência do nosso planejamento financeiro. Eu acho que o papel da Previdência em relação a essa articulação é saber estar monitorando esses diversos indicadores e alinhar todas as células para atingir o mesmo resultado. Tipo, não deixar que as células desvirtuem e sigam caminhos diferentes que não o mesmo para a gente alcançar a nossa visão. Terceira pergunta da diretoria. Eu sei que está faltando a ata pós-eleição, nota fiscal. Eu acredito que também o nosso CNPJ não estava, o livro caixa também não foi entregue nesse período. O porquê a ata foi e voltou do cartório 6 vezes, isso impacta bastante no nosso
no nosso funcionamento, na nossa regulamentação como um todo, até um dos principais documentos jurídicos, o porquê da nossa... E o livro Caixa, eu sei que também ele demorou bastante no cartório para poder voltar. O estado atual, eu acredito que a gente já está regulamentado, uma vez que a ata foi aprovada, e eu acho que os outros documentos também. A gente vai abrir agora para perguntas. Quem tem pergunta? Primeira fileira pode baixar. Segunda fileira também. Matheus, tá perguntando? Não. Fileira do Pedro também. Pedro e Samuel, né? Tá. Pode abaixar um todo mundo. Beleza. Então, ô Henrique, você marca o tempo geral? Então vamos começar com a Karina. Maia, parabéns pela apresentação. Minha pergunta é sobre o mapa estratégico da UCJ. Um dos principais itens é manter relacionamento institucional de valor com parceiros, FACE, MEG e sempre CJ. De acordo com isso, eu queria que você respondesse 3 perguntas. Durante os primeiros meses do ano, a presidência ela atuou com foco em rever algumas parcerias e criar novas. Eu queria que você me falasse quais foram essas parcerias. Eu sei que a gente entrou em contato com a ABEM, posteriormente com a ELO, para renovar essas parcerias. Sei que a gente trouxe também novos parceiros, como o IPEAD, a Fundação Estudar, Live, que é uma agência de turismo, Indérios, consultoria, e a quinta é a Murray Stephens. Bom, um dos outros principais stakeholders é a FACE. E foi um gargalo da última gestão essa aproximação junto à faculdade. Gostaria que você me falasse se foi feito algum esforço em relação a isso esse ano e quais foram os resultados disso. Eu vi que os meninos fizeram reuniões com os colegiados já, quase todos, exceto de economia, que ainda não nos recebeu, e também com o diretor da FACE. Eu acredito que a gente conseguiu pelo menos uma aproximação com o colegiado de reis, tendo em vista que eles fizeram uma reunião com a gente para discutirmos sobre esse novos portfólios com soluções que a gente adequa e rei a isso. Isso. E qual seria o papel da UCJ agora de dar em troca dessa reaproximação o retorno necessário para a instituição? Para a FACE, você disse? Então, eu acredito que a gente tem muito a oferecer para a FACE, principalmente porque a gente é muito capacitado e tem muita noção de conhecimento do mercado, e isso a gente pode estar retornando para os nossos alunos também. Então, eu acredito que a gente possa fazer um levantamento com esses diretores. Luiz. Maia, parabéns pela candidatura. Queria te perguntar se você sabe qual que é a meta mensal de projetos orientados esse semestre. Não tem. Legal. E aí eu queria te perguntar por que a planilha de orientação é a solução para o alcance do resultado desse nosso KPI. Ela não é a solução para alcance do resultado, mas Qual eu que é a acredito solução? que ela possa... Primeiro a gente tem que definir qual vai ser a meta e como que vai ficar esse indicador.
E eu acredito que a planilha ela vai ser um meio facilitador e estimulador para os nossos membros, olhando para aquilo mais fácil, saber identificar as próprias dores e estar procurando ativamente Mas de novo, essa orientação. se a planilha não é a solução, qual que é a solução? Eu acredito que a gente deva instigar os nossos membros a serem orientados, a trazer esses projetos de qualidade. Então, a solução é motivar as pessoas. Também. Matheus. Bom, Maia, parabéns pela apresentação e candidatura. Vou voltar na pergunta de diretoria em relação ao OPI Eficiência e Planejamento Financeiro, dado que os indicadores que impactam são fechamento, inadimplência, hora meta e retenção. Eu queria que você contasse um pouco mais do papel do presidente na articulação das diretorias envolvidas e alguns possíveis trade-offs que essa articulação está sujeita. Matheus, vamos repetir minha memória. Fechamento. Fechamento, inadimplência, hora meta e retenção. Tá, legal. Fechamento, eu acredito que a presidência pode estar atuando quanto a isso quando a gente tiver gaps nessa questão e procurando utilizar as nossas parcerias para isso. Então, trazer com os nossos parceiros essa questão de novos clientes. Por exemplo, a Indérios é uma parceria para isso e para ajudar nessa questão. Fala outro. Hora meta? Hora meta. Hora meta, eu acredito que a presidência possa estar só atuando nessa articulação entre a célula administrativa e financeira com projetos para ver se a gente não está executando preços muito acima do mercado e está atrapalhando o nosso fechamento, que não é um caso desse momento. Inadimplência. Inadimplência, não estamos tendo problemas quanto a isso atualmente, principalmente pela questão de clientes bem conformes e a atuação do nosso GF próximo aos nossos clientes, mas eu acredito que está atuando junto à célula administrativa e financeira, vendo se eles estão precisando de alguma ajuda e a gente vai ver esforço para isso. Retenção. Retenção de membros, eu acredito que é bastante alinhamento entre a presidência junto com a RH para promovermos alinhamentos culturais e estarmos sanando gaps também. Desse tipo de aspecto. Obrigado. Henrique. Maia, parabéns pela apresentação. Sendo o Estatuto Social da FMG Consultoria Júnior o documento de maior validade jurídica e a essência de qualquer organização, cabe ao Conselho Administrativo fazê-lo cumprir à risca, como resguarda o artigo 26º. Contudo, no semestre de 2019.1, tivemos um Conselho Administrativo que não respeitou sequer o Estatuto, tendo um conselheiro administrativo a mais do que permitido pelas leis da UCJ, fazendo com que todas as deliberações desse semestre fossem auditadas por um conselho que operou de maneira incoerente com o próprio Estatuto vigente. Dito isso, se acredita que o problema nessa situação de descumprimento do documento mais importante da empresa se encontra em 1. Conselheiros administrativos incapazes de auditar o cumprimento do documento mais importante para o funcionamento da organização, por desconhecimento do mesmo, ou 2. Conselheiros administrativos cientes das leis da organização e que optam simplesmente não a seguir. É isso. Não sei falar do conselho, se ele está optando ou não por seguir ou se ele está desconhecendo. Mas eu acredito que é dever do conselho estar sabendo disso, pois está no estatuto, né? Me parece que foi optado não ter escolhido seguir essa questão. Perfeito. Você acredita então que o problema está nessa deliberação ser feita pelas pessoas que estão no conselho, no processo, no modelo de conselho? Ou você acha que mora o problema de ter um descumprimento do estatuto? Acredito que nas pessoas o processo parece bem claro. Um processo que permite pessoas que fazem coisas erradas é um processo correto? Não, Então o problema está nas pessoas? parece estar nos dois. Obrigado. Isadora. Ai, parabéns pela candidatura. Um dos seus planos de ação é quanto ao ritual de implementação dos projetos. Só que eu vejo alguns problemas porque, por exemplo, você fala da entrega de um certificado de eficácia dos indicadores. Eficácia dos indicadores, pelo menos o que a gente tem na UCJ, é um KPI de projetos. E que a gente enfrenta alguns problemas na elaboração dele, porque isso tem a ver com a elaboração de metas para os indicadores que a gente faz nos projetos. Então eu queria saber como resolver isso para poder conseguir dar esse certificado depois e também como driblar a questão de que alguns projetos eles têm implementação muito tardia. Então os consultores podem não estar mais na empresa. Então assim, isso pode acabar desmotivando consultores que participam desses projetos de implementação a mais longo prazo. Eu acredito, Dodô, que isso vai ser mudado um pouco, né? A questão da eficácia dos indicadores com esse novo fundo da metrificação.
E o certificado ele pode ser voltado para a questão das melhorias de fato implementadas, metrificadas e as melhorias metrificadas e implementadas posteriormente, tendo em vista essa questão do batimento dessas metas, isso pode estar presente nesse certificado, pois é um atestado de que foi feito de fato um impacto na vida do nosso cliente. Quanto aos membros que poderão não estar na UCJ, mas eu acredito que mesmo assim o certificado é atraente, principalmente na questão de que isso é uma comprovação de que o membro atuou de maneira muito bem na empresa e tem um resultado claro do que ele impactou e atualmente no mercado isso é bastante cobrado. Então você não quer certificar a eficácia do certificado, é a implementação. Isso. É porque eu acredito também que depois que eu fui vendo dessa questão das melhorias implementadas, eu acredito que isso vai mudar com esse funil da notificação. Parabéns pela apresentação. Caso eleita, o que você faria de diferente ao que já foi feito logo de imediato, implementar em 2019-2022, visando aumentar a diversidade no CJ? Visando aumentar a diversidade? Então, acredito que um passo importante para isso, que dá para fazer, é logo já começar a articular com os colegiados, para a gente conseguir levantar as necessidades e trazermos essa questão de workshops, palestras ou o que eles acharem adequado ao CJ estar presente na faculdade. Isso a gente vai trazer uma imagem melhor frente à universidade, estaremos nos expondo mais, nos mostrando mais abertos para as pessoas nos conhecerem e assim a gente pode atrair esses perfis mais diversos com a nossa realidade. A gente já fez uma palestra e a gente não conseguiu colher os frutos dela. O que teria diferente nas palestras com esses colegiados que realmente teria uma solução para o problema? A palestra que a gente fez, você fala de São das Mulheres, Sim. né? Eu acredito que ela não surtiu muito efeito, porque a gente foi uma ação muito rápida, não teve tempo nem da gente divulgar ela propriamente na faculdade, então a gente não atraiu tantas pessoas como gostaríamos. E também eu acredito que não foi feito um levantamento das necessidades junto com a classe. Lendo essa foco de atuação, eu vi muita ideia boa, só que assim, a planilha de caminhamentos, a gente adaptou ao pipe, fazendo exatamente os mesmos pontos que você colocou como necessário. As reuniões em pé, eles são contempladas pelo cafezinho. O gestão à vista, a gente está reformulando. As regras de extensão não são tão abertas quanto você colocou, não sei se você chegou a estudar elas, a gente pode conversar isso depois. A planilha de orientações vai ser feita através do mapeamento. E aí, a não ser que eu tenha esquecido de alguma coisa, vai sobrar o certificado e o mapeamento dos processos. São ideias realmente muito boas. Mas você acha que essas duas juntas são suficientes para eleger um presidente para o CJ? Então, Michel, eu acredito também que há diferenças, por exemplo, nessa planilha do encaminhamento. O PyPy, eu não acredito que seja tão visual assim para a diretoria e não cause tanto esse impacto na questão da cobrança do Estado. E também essas reuniões em pé, atualmente os cafezinhos eles ocorrem ocupando bastante tempo da diretoria e umas reuniões rápidas, elas sobram mais tempo para os diretores estarem voltados à nossa realidade. Quanto à planilha de orientação, eu sei que isso sempre é proposto, mas isso não é cumprido. Enquanto não foi cumprido ainda, eu acredito que é válida a minha proposta. Quanto à gestão à vista, eu acredito que a gente continue dependendo da tecnologia e não sei se vão ter tantas mudanças assim como as que eu propus. Sobre o Wi-Fi, chega um e-mail com ação mais para os diretores sobre tudo. Você acha que isso não é suficiente? Eu acho que isso pode ser suficiente, porque há essa cobrança, contudo, com a questão da rotina, os e-mails muitas vezes podem ficar perdidos nessa questão dos diretores. Mas é um bom. Tá. Você acha que uma reunião de 15 minutos é suficiente para fazer todos os follow-ups de uma diretoria executiva? Acredito que sim, a gente precisa ser ágil, a gente precisa ser rápido e a gente vai ter outros momentos de acompanhamento também. Obrigado, Mário. Guilherme. Contemplado. Ju. Maia, parabéns pela candidatura. Visto que o time de negociação ele tem tomado iniciativas para o aumento do preço dos projetos, e muitas das vezes a gente perde alguns microempreendedores, que é o foco do movimento Empresa Junto. Eu queria saber o seu posicionamento, se você abaixaria o preço dos projetos ou não. Então, nesse momento, eu acredito que a gente não está deixando de perder clientes pelo nosso preço estar alto e nem projetos desenvolvedores com isso. Eu abaixaria o preço da hora caso a gente tivesse um momento em que não estariam com a chegada muito
bolo, nem chegada de clientes tão conformes com o nosso preço e com projetos mais desenvolvedores vindos das pessoas. Que eu também acho que a gente está sendo contemplado, tendo em vista que a gente conseguiu abaixar o nosso preço para vender um projeto super estratégico, que é o Cruz Vermelha, no caso. Lucas. Primeiro, parabéns pela sua candidatura. Você falou bastante em alguns pontos da apresentação sobre fazer uma cultura de resultados no CJ. Você acha que hoje a gente já não tem uma cultura de resultados forte? Não acho que a gente tem uma cultura. Por de que resultados você acha isso? Porque pelas questões principalmente dos cafés. Assistindo aos cafés, conversando com os diretores também, eu vejo que atualmente a gente anda tendo uma cultura mais justificativa do porquê que a gente não bateu. E é isso, bola pra frente, vamos fazer um plano de ação, mas às vezes esse plano de ação está mais voltado quanto à questão de refazer essa análise e tudo mais, e não um plano de ação efetivo para a gente estar batendo os nossos OPIs e KPIs de fato. Pensando na realidade dos nossos consultores, nosso gerenciamento de projetos, hoje a gente está com IC aí quase perto de 100%, acima de 100%, várias pessoas sobrealocadas, até mesmo problemas psicológicos com alguns consultores que estão se esforçando demais e estão sobrecarregados com isso. Você acha que isso não é uma demonstração que a gente tem uma visão voltada para resultados, que todo mundo está se esforçando muito para que isso aconteça? Mas eu acredito que a gente tem que saber qual resultado que a gente está querendo atingir com isso. Talvez esse resultado de hoje em dia esteja destoante um pouco da nossa visão, entendeu? E aí é um momento da gente fazer uma reflexão sobre como que a gente está atuando, se de fato é a maneira saudável, se de fato a gente está condizente com aonde a gente quer chegar, se está alinhado, se está ao contrário desalinhando, se está ocorrendo de uma maneira que não está atrapalhando a nossa execução. Maria. Parabéns, Mari, pela apresentação. E eu vou voltar exatamente no ponto que o Lucas tocou. Eu vou tocar no ponto da sua proposta que fala sobre resultados esperados na parte da estratégia. Você fala sobre, abre aspas, foco grande e obstinação por resultados alinhados com a nossa visão, que foi a frase que você acabou de falar. E, beleza. Uma questão levantada, o Lucas até citou, do último semestre, esse semestre atual, são as sobrealocações, que foram responsáveis em parte pelo crescimento do faturamento da nossa empresa, enfim. E por causa disso, muitas vezes isso é usado como exemplo de obstinação por resultados. Eu queria saber a sua opinião se você acredita que essa questão da sobrealocação encaixa hoje na nossa visão e onde que ela encaixa. Eu não acredito que a sobrealocação encaixe na nossa visão, pois a gente está voltado para a questão de transformar a realidade do nosso cliente. A gente pode estar transformando mais realidades, mas não é isso que está pregado na nossa visão. Entendi. E aí, então, você me falou que não está alinhado com a nossa visão. Não diretamente. Então, qual que é o seu posicionamento sobre isso? Já que o seu cargo é extremamente alinhado com a nossa visão e o nosso planejamento estratégico. O que você me diz sobre isso? Porque eu no Ctrl+F na sua proposta, eu não achei essa palavra. Então, eu não trouxe essa palavra de fato na minha proposta, pois a gente ainda não tem base de dados para fazer a análise sobre os impactos da sobrealocação. Eu acredito que semestre que vem a gente deva repensar antes de dar continuidade a essa ação, analisar os indicadores caso a gente tenha acesso à possibilidade de serem feitos, né? Como a NPS, a implementação dos projetos, questão do clima, questão da nossa própria VD, e ver como que vai estar essa situação para ver se isso está de fato destoante da nossa visão e prejudicando a execução dele. Você acha que deveria ter sido levantada essa questão? Anteriormente? Antes de... Você acha que essa timeline é correta? Levantar uma questão para depois tabular dado, mesmo que ela não esteja alinhada com o nosso planejamento, com a nossa visão? Então, eu acredito que a gente poderia ter sido, sim, analisado os impactos disso, mas eu acho que é muito difícil analisar antes de ter ocorrido, né? Acabou. Lucas. Damasceno. Eu vou tocar no ponto que já foi levantado. O próprio conselho fala que você não propôs nada para melhoria da governança corporativa, mas você admite na sua análise da situação atual que há uma relação conturbada entre a empresa e o conselho. Eu queria saber, já foi levantado que atualmente o conselho não está seguindo o estatuto.
o estatuto que permite, no artigo 33, dar vários poderes ao Conselho. Você pode citar aqui só os verbos, que é regulamenta, coordena, delibera, aprova, indica, analisa, apresenta, e que também permite no artigo 13 que o Conselho omita informações de membros se achar estratégico. Qual que é a sua opinião em relação a mudar os poderes do Conselho no Estatuto? Então, eu acho que para mudarmos os poderes do Conselho do Estatuto, primeiro tem que ser refeito sobre o atual, refeito uma análise sobre o atual modelo de conselho que a gente utiliza hoje em dia para essa questão. Aí seria mudar para um conselho consultivo, não sei se essa seria a melhor opção para a gente. Quanto ao conselho administrativo, eu não sei se os problemas são de fato causados por essa questão dele deter tantos poderes ou se são pelas pessoas e as articulações feitas. Mas uma vez que, tipo assim, o Estatuto não tem nenhuma ferramenta que limita ou que nos previna os restantes membros da empresa a lidar melhor com qualquer tipo de problema do Conselho, você acha que mesmo assim o Estatuto ele é válido? Vai acabar o tempo. Ah, tá. Mas é que, tipo assim, uma vez que o Estatuto ele não previne nenhum tipo de... Uma vez que você está tendo problema com o Conselho, você não tem como... Você tem que esperar a próxima eleição para poder eleger novas pessoas e aí novas... Ou você pode chamar a Assembleia Geral. Temos essa opção. Thaís. Parabéns pela candidatura, Maia. Visto que atualmente alguns indicadores de identificação não estão sendo batidos, caso eleito, qual será a postura da presidência no próximo semestre para reverter esse número? Eu acredito que é trabalhar bem alinhado com a célula de projetos para ver como que a gente pode estar ajudando nessa questão da metrificação e trabalhar bastante em cima dessa cultura de fato da metrificação. A gente está sempre buscando ter os projetos tanto metrificados quanto possíveis de serem implementados. E como que a gente prevê essa cultura? Então, eu trouxe na minha proposta essa questão do gestão à vista, que é uma coisa que é motivador de membros e é para isso, e uma questão também sobre essa cultura voltada para a implementação. A gente dar mais atenção para isso, é isso ser comentado no CJ, é isso ser trabalhado no CJ e ter um mindset voltado para isso. Camila. Parabéns, Maia. Falando também sobre cultura, eu não consegui deixar de pensar na Bro Culture, que é quando o ambiente é baseado em interações masculinas e aí um foco entre as interações masculinas que geram mais gasto para interações masculinas, com isso a gente cria um ambiente sexista. Primeira pergunta é, você acha que a Bro Culture é presente na UCJ? Você acha que isso é um problema? Sim. Ok. E no contexto que a gente ainda não conseguiu atingir nem no recrutamento, nem a porcentagem de mulheres na face, a tendência é que a gente tenha sempre mais homens, um homem como maioria. Então, o que você acha que a gente pode trabalhar na cultura para amenizar esse problema da Bro Culture? Então, internamente, eu acho que a gente deva dar continuidade àquelas reuniões. Há uma reunião que a gente acabou realizando esse semestre entre as meninas, para a gente conseguir levantar pontos sobre como que a gente pode estar atuando frente a essa situação, sobre a conscientização dos meninos dessa questão da Bro Culture. Eu acho que uma atitude legal, mas que deve ser fomentada novamente, é essa questão da newsletter, informando sobre o machismo corporativo, que ele é bem diferente. Quanto externamente, acho que a gente pode levantar pontos dentro dessas reuniões mesmo internas entre as mulheres, dentro da UCJ, para a gente saber como atuar frente à face, tendo em vista que as iniciativas de levarmos mais mulheres para a palestra, levarmos mais representatividade não estão surtindo o efeito esperado. Eu acho que é a gente fazer uma análise de causa para ver o que a gente pode estar atuando em cima disso, já que os esforços feitos atualmente não surtiram efeito. Parabéns, Maia, pela apresentação. Você citou um problema com o conselho de alguns obstáculos e principalmente comunicação falha. Qual que é a sua proposta para mudar isso? Então, eu não tenho proposta para mudar isso, pois eu não sei se de fato a gente deva continuar com esse mesmo modelo. Eu fiz análises até 2016, constando nessas análises que a gente sempre vem repetindo os mesmos procedimentos. Sempre tem problema no relacionamento com o conselho e eu acredito que isso não deva ser uma iniciativa da presidência só.
entendeu? Isso é uma iniciativa de todos os membros, de termos, principalmente com a diretoria, de a gente conversar sobre esse modelo do conselho, se realmente é válido, se realmente está sendo efetivo para o CJ, e essa é uma atitude que demanda muita participação de outras pessoas, portanto não seria uma proposta. Sim, concordo que depende da empresa toda, mas como posição de presidência, de questão muito estratégica, você teria um cargo de líder para puxar essa discussão. Você teria alguma proposta para iniciar essa discussão da empresa toda, ou tomar alguma atitude em cima disso? Então, acredito que, denotando o recorrimento dessa questão, a gente pode trazer em uma reunião sobre os planos de ações para a gente tomar conta a isso. Mas, enfim, eu acho que depende de muitas pessoas. Parabéns, Maia, pela candidatura. Eu queria entender melhor sobre o modelo de gestão à vista que você sugeriu. Você propôs que fossem utilizados painéis, né, já que a gente tem falhas técnicas. Só que, do meu ponto de vista, a sugestão não é muito viável, visto que o espaço de CD não é muito grande. E, no momento, a gente tem muitos projetos rodando na empresa. Aí eu queria que você falasse melhor sobre isso e como seria mais visual e estratégico. Então, eu até tentei trazer no PowerPoint, mas não consegui elaborar muito bem no gestão à vista. Mas, por exemplo, os projetos não... Eu acredito que naqueles painéis que a gente já tem na UCJ, que estão sendo um pouco subutilizados atualmente, a gente poderia estar trazendo esse gestão à vista lá. A questão é que a gente tem muitos projetos, não é algo que atrapalharia nessa operacionalização, visto que não seria demandado um espaço muito grande para estar ocupando esses projetos, assim, tipo uma linha naquilo. Acho que não ficou muito clara a visualização desse modelo na minha proposta, mas eu posso explicar assim melhor. Que aí, por exemplo, nesse segundo painel, que conteria as informações dos projetos, com atualizações tanto dos GPs, GRCs e os próprios consultores, seria uma linha e aí seguiria os pontos aqui. Renato. Parabéns, Maia, pela candidatura e pela apresentação. Eu gostei muito da parte da proposta que você colocou sobre regras de participação dos alunos em projetos de extensão e achei isso uma oportunidade muito interessante de um relacionamento com a FACE, mas um questionamento que me surgiu eram os riscos disso também, apesar de ser uma coisa muito interessante, a gente poderia ter riscos principalmente do controle deles sobre a nossa empresa. Talvez se eles olhassem mais o quanto a gente trabalha, até mesmo controles mais formais e regulamentados como controle de conta, etc. Eu vejo isso como algo a se pensar com um risco a ser corrido, no sentido deles regulamentarem muito as nossas ações e acabarem tendo uma certa influência maior do que a gente tem. E a autonomia é uma coisa que nós como membros valorizamos bastante. Eu queria saber se você concorda com isso, com esses riscos que a gente correria e se você pensa em alguma coisa para mitigar esse tipo de coisa. Então, Bernardo, essa proposta ainda tem que ser muito analisada, né, sobre essa questão da extensão, principalmente aqui na FACE, nem o próprio colegiado soube me dar muitas informações a respeito disso, então eu acho que ainda é muito distante a gente trazer essa questão desses riscos. Pode vir a acontecer, pode, e aí a gente vai ter que procurar meios para evitar que a gente perca a nossa autonomia nesse ponto, de ter um controle da FACE sobre a nossa empresa. E aí é questão de ver, vai ter que bater ponto, então como que a gente vai operacionalizar isso, mas eu acredito que essa realidade ainda está um pouco distante. Você abriria mão desse relacionamento um pouco mais próximo pela autonomia? Abriria. Parabéns, Maia, pela apresentação. Eu senti um pouco falta de citações do núcleo social na sua proposta. Então eu queria saber o que você acha da integração dela com a presidência hoje e se você vê algum ponto de minoria nela, visto que o indicador de responsabilidade sócio-empresarial é de responsabilidade da presidência. Eu acredito que esse indicador está performando até o momento de uma maneira boa. A gente executou 7 projetos em 12, certo? Eu acredito que isso é muito fruto da boa relação da presidência junto com o núcleo. Eu sei que estão sendo realizadas as reuniões pós-RMs, né, com o núcleo, e isso está surtindo efeito. Eu acredito que essa ação deve ser continuada, a fim de a gente proporcionar esse apoio para o núcleo e também tentar evitar uma sobrecarga do próprio coordenador. Parabéns, Maia, pela apresentação, pela candidatura. Você considera atualmente o retiro estratégico de membros? É um momento extremamente estratégico.
mas o que você acha que você pensa em plano de ação para tratar aquilo que é definido durante o retiro, ser continuado durante o semestre, para que sejam conversados, para que sejam cobrados, porque para mim ficou muita impressão, legal esse momento, definimos novas coisas, mas durante o semestre, pós-retiro, isso não é cobrado, não é auditado. Você pensa em alguma forma de realizar isso? Então, Pedro, obrigada pela pergunta, gostei. Eu acredito que a gente possa estar trabalhando de maneira assim, bem. A gente ir para o retiro com os insumos que a gente já quer tirar lá previamente, sabe? E aí a gente já vai estar bastante claro o que a gente quer do novo retiro para a gente estar atuando. Mas eu acredito que sim, é muito importante a participação de todos os membros com a construção de como que a gente vai trabalhar no próximo semestre. E isso tem que ser sim acompanhado, os planos de ações saídos de lá. Foram firmados perante toda a empresa, todos são sócios, e a gente tem que continuar acompanhando isso. E a presidência é um papel fundamental para ver se as células estão de fato cumprindo, mas eu acho que isso também possa ser formalizado de alguma maneira, que é uma forma da gente estar acompanhando isso de maneira mais próxima e talvez pondo até em reuniões de membros mensais para ver como que está o andamento e ainda surtir mais efeitos quanto à cobrança de todos os membros sobre isso. Então você vê o papel da jornada do retiro fundamental para que isso aconteça, porque já cheguem lá com os estímulos necessários para saber o que vai ser discutido. Talvez não só a jornada, mas sim mesmo o alinhamento entre a diretoria executiva sobre os outputs que querem ser retirados do retiro também. Letícia. Maia, parabéns pela candidatura. Na questão da cultura que você falou sobre o certificado, que ele teria como contrapartida a escrita de artigos Case, essa obtenção dele tem como requisito essa escrita dos artigos Case? Sim. Tá bom. Como você vai para incentivar essa escrita, uma vez que atualmente ambos não têm grande adesão pelos membros, tanto a escrita de Case como de artigos? Então, aí seria essa contrapartida de trazer esse certificado mesmo, né? De estar dando para o membro algo positivo, algo de qualidade para ele. Também sobre o retorno dele estar escrevendo e contribuindo tanto para o nosso blog quanto para o nosso relacionamento com o médico. Tenório. Maia, parabéns pela apresentação e candidatura. Na sua proposta, eu não consegui enxergar muito bem uma interface com a célula de marketing, embora você tenha falado sobre os artigos do blog, etc. E aí, tendo em vista os pontos bem estratégicos da célula, como o recrutamento e a própria chegada de clientes, como você entende a necessidade e a importância da célula para a empresa? Da célula de marketing? Isso. Então, a célula de marketing ela é extremamente importante, tanto para fazer essa chegada de clientes acontecer, uma vez que com 100 clientes chegando, não temos os fechamentos de projetos, não temos o nosso desenvolvimento dos membros. Então, a célula de marketing ela é extremamente essencial para esse quesito e acredito que a presidência possa estar atuando de maneira mais próxima caso esteja ocorrendo alguns tipos de problemas na célula e também muito próxima na questão do processo seletivo, como você mesmo mencionou. Uma vez que tem uma interface extremamente grande na questão do indicador da conversão palestra próxima, que é palestra prova, que é uma interface bem grande entre a presidência e o marketing, visto que o indicador é do marketing, mas a palestra quem realiza é a presidência. Jade. Mais para essa candidatura. Hoje existe a promoção do debate e participação de minorias, tanto na UCJ quanto no médico. Dito isso, quais processos e estratégias seriam interessantes a serem aplicados para trazer minoria para a empresa, principalmente as pessoas de baixa renda, que não têm a possibilidade de ficar aqui pelo suficiente na UCJ? Então, um pouco abrange naquilo que eu já falei anteriormente com o Gabriel, sobre a questão de a gente estar trazendo mais visibilidade para a classe. Mas eu acho que para isso acontecer é essencial que a gente dê continuidade à iniciativa estratégica do RH da Bolsa CJ, para a gente conseguir trazer esses membros e eles terem uma qualidade de vida também boa na UCJ, que eles não precisem abdicar tanto das questões mesmo da vida, né, para estar dentro da UCJ, que é o que ocorre hoje em dia, por a gente não ter esse tipo de apoio. Zanon.
Otávio. Primeiramente, parabéns, Maia. Igual o Henrique comentou, eu achei sua ideia quanto a mapeamento de processo sendo muito interessante. Porém, eu queria te perguntar quão fazível isso é dentro da sua gestão. Eu falo isso porque realizar o manual de processos esse semestre demorou 3 meses, isso foi um portfólio de 6. Então, eu queria entender como você pensa para fazer esse processo rodar durante a sua gestão. Eu acredito que é um pouco diferente a construção do manual quanto à questão do mapeamento, de fato, dos processos, né? Mas para que isso seja implementado, isso tem que ser uma iniciativa estratégica da própria presidência e que a gente consiga mover esforços para isso e encaixar isso dentro da nossa rotina. E um segundo ponto é como fazer com que esse conhecimento não seja perdido, porque, por exemplo, as inovações de processos surgiram para suprir gaps que apareceram na célula de projetos. Porém, igual o Merote já delimitou para mim, são gaps que já existiam em 2015 e foram delimitados em 2015. Então, como fazer com que esse conhecimento não seja perdido? Aí é trabalhar bem em cima da gestão do conhecimento e não só colocar o mapeamento e tudo que foi realizado no box e deixar aquilo esquecido. É fomentar essa cultura, principalmente na época de transição de cargos, em que isso pode ser muito bem utilizado, e mitigar gaps, como por exemplo essa questão da transição, que às vezes demora muito e muitas vezes não é tão bem feita assim. Você tem alguma plano de ação quanto à cogestão, por exemplo? Quanto à cogestão? Esse processo, esse tempo de passar de um gerente para outro. Então, com essa questão do mapeamento de processo, como é feito manual de cada processo, fica bem mais fácil para fazer essa cogestão, uma vez que vai estar registrado e a pessoa tendo um padrão aquilo sendo muito bem escrito, isso é ponto importante, a pessoa vai conseguir adquirir aquilo muito mais fácil na gestão dela do que ficar o tempo todo perguntando para aquela outra pessoa. Eu esqueci de alguém, pessoal? Tá, quanto tempo nós temos? 9 minutos e 33. Quem tem perguntas? Pode abaixar. Se já tiver, pode baixar. Fileiro do Merote pode baixar. Pode abaixar um pouquinho. O Bernardo está com uma levantada? Tá. Isadora. Maia, você traz muito essa questão de fomentar uma cultura de resultados, só que você, e assim, o que a gente tem para mensurar nossos resultados são nossos indicadores. E aí você traz uma análise totalmente baseada em percepções, sem trazer os resultados desses indicadores para analisar a performance da gestão. E acho que você demonstrou pouco conhecimento sobre os nossos indicadores nas perguntas do conselho de diretoria. Eu queria entender por que você não se pautou nesses indicadores e como propagar uma cultura de resultados, sendo que a própria presidência não conhece os meios que a gente tem de mensurar esses resultados. Eu acredito que eu devo ter ficado um pouco confusa com essas perguntas, mas eu analisei bastante sim os indicadores. Talvez eu não tenha conseguido expressá-los muito bem na minha proposta, mas eu tenho a plena consciência da questão atual dos nossos indicadores. Você sabe os resultados dos indicadores da presidência? Sei. A gente conseguiu bater o indicador, tanto de responsabilidade socioempresarial, quanto o indicador do MED, quanto 100% do indicador das parcerias, mas quanto ao objetivo estratégico da eficiência, né, da nossa estratégia, a gente não conseguiu bater nenhum. Não sei, mas no trimestre passado, eu não tenho certeza.
Karina. Mário, no início do ano, um dos processos críticos que envolve a DMFI e presidência sofreu atraso. Você sabe me falar qual foi ele? A planilha do planejamento financeiro. Perfeito. Bom, um dos motivos pelo qual a planilha foi atrasada foi tanto uma decisão da diretoria do ano passado, quanto do conselho de não fazer os diretores trabalharem nas férias. Além disso, há uma desconexão entre a meta de projetos, que baliza quanto será o faturamento, que é construída também junto com a meta de retenção e o preço da hora meta, com o plano de gastos que é efetuado por cada diretoria. E o diretor financeiro hoje não tem autonomia de orientar qual seria o melhor gasto. Isso apenas em casos extremos, e além disso não é capaz de deliberar nenhum tipo de gasto, que ficou na mão do conselho. E devido a isso, muitos gastos tiveram que ser aprovados posteriormente, como por exemplo os gastos do evento médico. Gostaria que você se posicionasse em relação a isso, e além disso, qual seria um plano de ação para evitar problemas como esse futuramente? Eu acredito que enquanto a gente tiver esse estatuto vigente, né, e que deixa isso nas mãos do conselho, a gente não vai conseguir mitigar esse processo, a não ser que a gente traga um plano de ação de fazer uma reunião do conselho mais rapidamente do que foi feito esse semestre, né, porque eu acho que ela foi feita mensal e aí acabou atrasando nessa questão da aprovação do planejamento. Mas talvez isso deva sim mudar de mão sobre quem vai fazer esse controle, para não gerar uma burocracia tão grande e atrasar tanto assim um processo extremamente importante para a empresa, que é essa questão do nosso planejamento financeiro. Tá, e qual seria o seu plano de ação caso fosse eleita para o próximo semestre? Articular essa questão caso a gente mantenha esse mesmo modelo com o conselho, para a gente conseguir mudar isso. Então, o foco seria articular para a comunicação, para que haja mais encontros com o conselho. Seria essa a sua proposta? Não, articular sobre como que a gente vai poder fazer isso. Se a gente vai continuar deixando isso na mão do conselho, se sim a gente faz isso ser mais rápido, ou se a gente vai passar isso para a questão das mãos do diretor administrativo financeiro. Luiz. Maia, quais os dois maiores dispêndios de tempo da presidência, da rotina da presidência hoje? Hoje eu acredito que seja a questão das parcerias e a questão do gerenciamento da rotina da diretoria. Tá, e aí sua proposta não aborda os próximos passos do trabalho da presidência com as parcerias, segundo você é o maior dispêndio de tempo da presidência hoje. E eu queria saber, assim, dado esse esforço da presidência, quais são as entregas de parcerias que você espera para a sua gestão? Entrega de parceria? Então, eu acredito que a gente deva continuar com os bem feitos hoje da presidência, né? Essa iniciativa estratégica gerou bons frutos. Mudanças quanto a isso, eu acho que a gente pode estar alinhando melhor ainda com as células nas viradas de semestre sobre o que as células estão precisando quanto a essas parcerias, para a gente conseguir estar trabalhando melhor, trazendo mais benefícios para as células com as nossas parcerias. Pois é, eu queria que você fosse mais direto, assim, beleza, benefícios para as células, e aí? Projetos levantou a questão de preciso de mais clientes. O presidente vai lá e busca e traz. Você consegue dar outro exemplo ali de clientes? RH com as questões de curso, treinamento. Matheus. Bom, eu vou voltar um pouco na pergunta da Dodô a respeito dos nossos indicadores e fazer um gancho também com o BSC. O BSC não tem necessariamente a obrigatoriedade de você quebrar os nossos indicadores em todos os níveis hierárquicos. Então, eu queria saber de você se isso é um problema para a nossa substituição dos seus estados, tendo visto que os consultores não têm tanta participação dos nossos indicadores estratégicos. Primeira pergunta é essa. Você acha que isso é um problema? Se isso é um problema? Eu acredito que atualmente pode ser, porque a gente talvez não esteja conseguindo passar tão bem por meio do intermédio de diretoria, gerência e consultores essa quebra dos nossos indicadores. Então, se isso for feito bem. Você acha que a gente devia trabalhar cada vez mais para estar inserindo o consultor nos nossos indicadores? Com a parte que eles têm total responsabilidade. Sim. Você pode me dar alguns exemplos? Tipo, na questão de atraso. O consultor é extremamente essencial nisso para a gente conseguir manter os nossos projetos em dia. Entendi. Além da questão do atraso, existe algum outro indicador que você acha que faz sentido o consultor ter inserido diretamente na rotina de trabalho dele? Não diretamente, mas, por exemplo, o consultor desempenhando um bom trabalho, ele interfere diretamente, por exemplo, na questão do NPS. É um projeto de qualidade, o cliente está ali acompanhando, é o consultor e a execução dele no dia a dia. Também na questão dos projetos implementáveis, é o consultor que está fazendo essa ação.
Mais algum outro indicador? Na questão, o clima, o consultor ele é responsável pelo resultado dele, mas não é ele que está movendo esforço para aquilo. Deixa eu ver. Sobre a rentabilidade dos projetos, o consultor também tem que ter ciência dos gastos, apesar de que isso é muito mais interface do gerente. Em relação à metrificação, você acha que faz sentido quebrar para o consultor? Acho que faz, as responsabilidades dele com o próprio projeto. Obrigado. Voltar um pouco na pergunta da Isadora, já que você foca muito em melhorias operacionais da sua proposta, eu queria falar sobre os pontos estratégicos. A gente pode falar que o indicador mais importante da presidência seria a eficiência da estratégia. E aí, já que você não analisa em momento algum ele na sua proposta, e muito menos fala sobre a atuação das outras diretorias, que é o insumo para o resultado dele, eu queria que você falasse qual que fosse o resultado dele desse primeiro trimestre, e não fala só se bateu ou não, porque a gente nunca bateu, então isso não é uma análise. Quais os indicadores que performaram mais abaixo em cada uma das diretorias, quais os planos de ação que a gente traçou e por que você não analisa eles na sua proposta? Então, eu lembro da analisar isso. Eu sei que o marketing, então, é o que a gente conseguiu atuar bem na questão do deficiência, principalmente nos KPIs, o RH também, RH até que não, os KPIs que a gente não bateu, principalmente o de retenção e os APDs. Em projetos, a gente conseguiu bater o IC, que é um dos principais KPIs, a gente não bateu a notificação, porque O resultado do indicador, o indicador com menor performance em cada uma das células, onde a ação que a gente colocou. O resultado do indicador, se eu não me engano, foi 50% dos KPIs falando. Qual o indicador com menor performance em cada célula e o que a gente colocou de pontuação? Menor performance. No RH, a gente foi A, B, no marketing, não lembro se foi oportunidade, em projetos de unificação, no ADM fim, acho que foi a questão do desinvestimento. Você acha essa análise relevante para se colocar uma proposta para a presidência? Você acha que essas propostas operacionais de certificado e de gestão de são mais importantes que essa análise? Eu acredito que são análises diferentes e que não estão impedindo a gente de conseguir o resultado. Não tem análise do indicador e tem análise de certificado, só Luiz. Já foi? Rapaz, eu posso perguntar de novo. Aí é foda. No PF do marketing existe uma conta referente aos parceiros comerciais. Gostaria que você comentasse a atuação frente aos parceiros comerciais nos últimos anos e no ano atual. Então, eu sei que essa parceria, as parcerias comerciais, elas não foram muito bem utilizadas, pelo menos no ano passado. E esse ano eu vi que teve uma iniciativa de mudar essa parceria comercial, deixar elas mais nas mãos do marketing e de projetos. Tanto é que eu sei que foi feita, acho que uma reunião, ou era para ser feita, entre marketing e projetos com um desses parceiros. Então, não existiu isso. A reunião, na verdade, foi com a presidência. Eu queria saber justamente o que a presidência poderia fazer para que seja mais efetiva a relação com os parceiros comerciais. Com os parceiros comerciais, eu acho que a presidência tem que estar atuando muito perto da célula do marketing. Fazendo reunião, levantando, tipo assim, marketing, que a gente pode estar atuando com esses parceiros, vamos juntos, sabe? E tá incluindo o marketing nisso também, muitas vezes, porque o marketing tem um conhecimento técnico muito mais avançado nesse sentido, pode estar atuando de uma maneira melhor. Você não acha que seria eficiente a presidência ser a cara da empresa frente a esses Sim, por isso que eu não estou retirando o papel da presidência, estou só adicionando uma marca. Perfeito. Henrique, sobrou 1 minuto e 30 exatos, tá? A última pergunta, então, pessoal. Perfeito. É você. Maio, artigo 30. Estarão impedidos de candidatar-se ao Conselho Administrativo